Meu nome é Tati Moraes e eu pensei em gravar esse áudio. Eu acredito que pode falar com alguém. Muitas das vezes a gente não consegue expressar o que nós sentimos. E desde janeiro de 2025 tem sido um ano bem turbulento. A honra e glória do Senhor Jesus. Muitas coisas aconteceram. E eu não tinha percebido até então que eu tinha entrado num lugar. Um lugar que era só meu, que só eu podia entrar. Outras pessoas não tinham acesso a esse lugar. E desde então, muitas coisas foram acontecendo, desde a doença do meu pai, desde várias situações dentro da minha família. Mas eu não tinha observado que eu estava presa nesse lugar, tentando me esconder de várias situações, até então chegar o dia que Jesus, o próprio Deus, colheu dentro da minha casa e levou o meu pai. E foi então que eu descobri que existia uma parte de mim que nem eu mesmo conhecia. Existia uma parte que talvez eu tenha tentado esconder por toda uma vida. E eu comecei a falar para Jesus que eu não queria mais estar nesse lugar, que eu não queria mais estar aqui, que aqui não era mais o meu lugar, que não tinha mais a necessidade de eu estar presente neste ambiente. Mas todo dia Jesus me dava uma canção. E o que é engraçado é que nos momentos mais difíceis da minha vida, Deus sempre tem uma canção para falar comigo. É a forma que eu mais entendo, que mais me quebranta. São louvores. Desde o início, bem antes da minha conversão, eu só não entendia essa estratégia que Deus sempre usou para alcançar o meu eu escondidinho dentro desse quarto. E hoje eu estava pensando aqui, né, nessa chama que queima no meu coração, com tantas coisas que aconteceram, que estão acontecendo e que ainda vão acontecer, porque acho que se Jesus falasse assim, olha, vai acontecer isso, isso, isso na sua caminhada, como eu já ouvi muitas pessoas falando, talvez eu me escondesse mais ainda. Mas também ouvi palavras de pessoas que não entendem o propósito, que nunca viveram um propósito. E eu até entendo isso porque eu também não tinha um propósito. Eu procurei por muitos anos descobrir aonde eu me encaixava dentro da igreja, a Igreja de Cristo. E eu procurei várias formas de me encaixar. E até então, em 2018, o Senhor Jesus me chamar para viver esse propósito. E já ouvi pessoas falando, mas você não poderia só enviar, você está queimando muito dinheiro para alcançar esse sonho, isso é loucura. E falando de missões, porque esse propósito que Deus me entregou é missões, eu não tenho outro. Além disso, a viver, a experimentar as coisas que Deus tem para mim. E chegou num ponto que eu falei para Deus, Deus, eu não tenho nada para te oferecer. Eu não tenho um bom cargo, eu não sou uma funcionária pública, eu não sou uma advogada, eu sou uma bacharelada. E eu comecei a falar, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, Senhor, mas uma coisa eu tenho, se o Senhor quiser. Eu tenho a minha vida que o Senhor me deu para queimar diante de Ti. Porque muitas das vezes as pessoas olham para o recurso, olham para o dinheiro. Fazer uma viagem missionária, meus amigos, meus irmãos, não é barato. Você viver o propósito de Deus custa caro, não só financeiramente, mas também quanto às renúncias. Eu já ouvi muitas pessoas falando, você é uma missionária, outros dizer, não, ou ela não é uma missionária, ou outros falar, não, você está indo para um passeio, você já viajou muito, passeou. Gente, eu já ouvi tantas coisas e eu comecei a questionar Jesus. Eu comecei a questionar porque eu falei, Deus, o propósito é seu. O Senhor colocou no meu coração. E se o Senhor colocou no meu coração, coloca no coração de outras pessoas.
Não importam quem sejam elas, se sejam da minha congregação, se estão espalhadas pelo mundo. Esse mesmo propósito, para que elas experimentem aquilo que o Senhor me proporcionou experimentar. Quanto é grande o propósito de Deus, é maior do que a gente imagina. E voltando a dizer que o propósito de Deus é maior do que a gente imagina, é maior do que religião, é maior do que tudo que você pensar. Porque uma coisa eu aprendi, Deus, ele zela para que o propósito dele se cumpra. Não importa quem vai cumprir, se sou eu, talvez pessoas irão mais além, se era o pastor Francisco que cumpriu o seu propósito ali no Quênia, se é vou falar de amigos queridos, Bispo Nilson, pastor Jonatas, pastora Franciane, que está no Quênia, a viúva do pastor Francisco, sabe? Quantas outras pessoas, pastor Hércules, são missionários espalhados pelo mundo, tem muitos, milhares e milhares. Mas eu fico tentando entender o seguinte, por que, Deus? As pessoas não enxergam isso como um sacrifício muitas das vezes. Porque ser missionário não é ser só missionário de campo. Todos nós somos chamados para cumprir o ID do Senhor. Mas muitas das vezes nós estamos confortáveis em nossa Jerusalém. E Deus não nos fez para ficar estagnado. Porque se fosse assim, o evangelho não teria avançado. E na minha pequena falta de entendimento, eu posso dizer a minha grande falta de entendimento. Essa é a palavra correta. Eu fico tentando compreender o que nós estamos vivendo hoje. E veio no meu coração, Senhor, quantas músicas, quantas letras o Senhor tem falado comigo. Em tempos difíceis, o Senhor tem falado, se manifestado através de canções, através de tantas coisas que o Senhor tem feito, através da natureza, através da palavra, sabe? E Deus tem falado, Deus verdadeiramente tem falado. Então, Senhor, eu fiquei pensando, Senhor, se cada igreja no Brasil começasse a preparar um missionário, um jovem, um casal, para ser enviado, quantos missionários nós enviaríamos por todas as nações? Senhor, seriam milhares e milhares. Como nós avançaríamos? E eu fiquei pensando, falei, Deus, por que as pessoas olham para um missionário e acham que a vida do missionário é um conto de fada, que é um filme? Realmente dá um filme, mas nem sempre um conto de fada, porque o campo é árduo. Aquele missionário que está vivendo no campo, ele tem uma necessidade real, não só de bens materiais para cumprir o propósito, mas também uma necessidade de carinho, de amor, de proximidade. Quando chega uma visita no campo missionário, é incrível o que você vê. Aquela alegria expressa no olhar. Em 2019, quando eu botei o pé no Quênia, eu vi isso na cara daqueles missionários. E eu pensei, eu não vou, porque eu não tinha recursos suficientes. E eu fui convidada para ficar um mês. Gente, com pouquíssimo recurso. Vivendo ali, comendo junto com o missionário. Vivendo aquilo que ele vivia. E é a necessidade de muitas coisas simples que a gente consegue aqui dentro da nossa nação, dentro do nosso país. Seja uma geladeira, um fogão, sabe? Uma cama confortável, coisas que a gente vai ali em qualquer esquina, vamos se dizer, porque nós temos muitas lojas e compramos. E o missionário, muitas das vezes, eles não têm, sabe? Tudo isso. Eles abrem mão de muitas coisas. E quando eu escuto pessoas falando que não, é melhor você enviar o recurso do que você ir, você não estaria fazendo mais? Mas quem traria as suas boas novas? Porque o que eu vejo no campo missionário, missionários estão envelhecendo. E cadê os novos trabalhadores que a igreja brasileira está preparando? Então, eu deixo um desafio para a minha igreja, para as igrejas do Brasil. Prepare um missionário, prepare um casal, um jovem, para ser enviado, envie.
Não é só sustentar aqueles que estão no campo, mas o campo precisa de trabalhadores. A Bíblia diz que o campo precisa de trabalhadores porque os campos já estão maduros. Onde estão as igrejas corajosas que vão se respaldar nesta palavra de mim? Talvez você não vai achar nada, nem mesmo pela minha aparência. Mas uma coisa eu vou te falar, irmãos. Do Cristo, do Jesus que eu sirvo, que me resgatou, você vai encontrar abundância de vida, abundância de sonhos, de projetos, de estratégias, e até mesmo de suprimento, de capacitação. Nós precisamos olhar para a palavra da cruz. Nós vivemos dias difíceis e vão ficar piores. Não vão ser fáceis. Dias difíceis estão chegando na igreja brasileira. Porque é necessário despertar. Haver um despertar. Um despertamento. Para que a igreja se mova e entenda que é tempo de ir confins da terra. Devemos sim pregar o evangelho na nossa nação, mas devemos começar a enviar soldados para o campo, para somar com aqueles que já estão lá e que necessitam de reforço, de ajuda. A viagem missionária de curto prazo é necessária para que a gente traga as boas novas para a igreja local. Mas a viagem missionária de envio é mais importante. Porque existem pessoas nesse exato momento que anseiam por ouvir a palavra de Deus. E outros que nunca ouviram. E isso só nós podemos fazer. Quanto a mim, eu não sei o que Deus me reserva. Mas uma certeza eu tenho. Eu vou queimar diante do meu Deus até o último dia da minha vida. Eu não sei aonde eu vou estar. Eu não sei para onde Ele vai me levar. Eu não sei qual é o próximo passo. Mas eu decidi me posicionar diante de Cristo e queimar essa chama de missões, de percorrer aquela nação e trazer as boas novas que o meu Senhor me escolheu e me separou para fazer. E você? O que você vai fazer com isso? O que você vai fazer quando ouvir esse áudio? Cabe a você orar a Deus e se posicionar. É tempo de posicionamento. O tempo de orar é agora, mas o tempo de ir é nesse exato momento também. Porque Deus te chamou para fazer a diferença. Nessa caminhada, ide por todo mundo e pregai o evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor Jesus, Pai, nesta manhã, eu oro, Senhor, por mim, Senhor, a quem o Senhor chamou. Mesmo, Senhor, não vendo nada, Deus. Porque eu reconheço, Pai, que eu não sou nada, Pai, diante de Ti. Eu sou o verme do verme de Jacó. Eu sou a menor da minha casa. Mas o Senhor me escolheu, Senhor. Então, Deus, nessa manhã eu oro também, Pai, para aqueles que o Senhor está escolhendo nesta hora, Deus. Talvez se sentindo nada, talvez se sentindo incapaz, talvez triste, machucado, magoado. Talvez esteja tentando pela última vez se permanecer de pé diante de Ti. Eu oro para que o Senhor levante, Senhor, os corajosos, os missionários de curto prazo e de longo prazo. Eu oro para que a igreja brasileira, Senhor, manifeste, Senhor, diante desta palavra, Senhor, de cumprir o ID, Senhor, e avançar, de desejar que o Senhor venha, que o Senhor volte logo para nos buscar, Senhor. Que a Tua palavra se cumpra, Senhor, que nós possamos alcançar os confins da terra, Senhor, e tomar por nossa propriedade, por nossa possessão, Senhor. Que nós venhamos desejar tão breve a Tua volta, que isso venha queimar não só no meu coração, Pai, mas nos corações, Pai, de quem vai ouvir esse áudio. Que esse áudio possa se propagar, Senhor. Não, Senhor, fazendo, Senhor,
aquelas correntes de oração, mas sim, Senhor, levando uma tocha, Senhor, viva, uma fagulha, Senhor, nos corações daqueles que ouvirão e queimará em seus corações, Senhor, o amor, Senhor, por cumprir o teu ide. Não só no Brasil, mas fora do Brasil, Deus. Que a igreja possa enxergar que o nosso trabalho não só é dentro da nossa casa, mas sim também pelos nossos vizinhos, aos derredores do mundo, Deus. Quantas ilhas, quantos continentes para ser alcançados, Senhor, quantos povos que nunca ouviram falar de Ti, Deus. Desperta nesta manhã os que dormem, Senhor, começando por mim. Senhor, nos dê estratégia, Senhor, para avançar e cumprir a Tua vontade, não a nossa, Deus, porque nós somos homens e somos falhos. Mas também nos dê, Senhor, força emocional, física, Senhor, preparado e embasado na Tua palavra, Senhor. Que a Tua palavra seja a nossa espada e escudo, Senhor, neste avançar, Deus. Senhor, fala em sonhos, Senhor, em profecias, Senhor, com cada vida, Deus, espalhada pelo mundo. Servos teus, Senhor, e aqueles que ainda não te conheceram, Senhor, possam ser despertados e se prostrarem diante de ti, Deus. Pai, desperta a nossa igreja, Deus. Que não venhamos olhar para a quantidade de pessoas dentro dos templos, mas sim para a quantidade que enviaremos. É tempo de enviar, Senhor, trabalhadores para o teu campo, Senhor. Senhor, que nós venhamos nos queimar diante de Ti, gastar e desgastar nossas vidas na Tua presença, sem medo de perda alguma. Por quê, Senhor? Perder, Senhor, para Cristo é ganhar. Ó Deus, reaviva, Senhor, em nossos corações o desejo de pregar um evangelho genuíno. Tira tudo aquilo que é de humanismo do nosso meio, que a Tua palavra seja inserida em nossas vidas. Que nós possamos entender e compreender que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. E que em cada passo que dermos, o Senhor estará adiante, porque o Senhor abrirá caminhos no meio do deserto. Que Teu Espírito Santo nos conduza, Deus, por estes caminhos, Pai. E que nós venhamos saber que nunca estivemos sós, que o Senhor nunca nos abandonará. Pai, mostra, Senhor, a porta, Senhor, que os Teus irmãos, meus irmãos, os Teus servos, filhos, Pai, precisam fechar e olhar, Senhor, para aquela porta que o Senhor abriu, Deus, que muitas das vezes não entendemos. Pai, esse caminho que o Senhor abrirá será, Senhor, para aqueles, Senhor, que se posicionarão, que vão dizer, eis-me aqui, envia-me a mim. Não cantando somente belas canções, mas, Senhor, ouvindo, Senhor, a Tua voz. O Senhor possa falar, Senhor, a Tua igreja, nos 4 cantos do Brasil. Eu oro pelo Brasil. Eu oro por Brasília, Senhor, pela minha igreja, Batista da Lagoinha, Ceilândia, para que venha ser incendiada, para que os jovens, as crianças desejem, Senhor, ser enviados, que jovens venham ser capacitados para este envio, Senhor. Médicos, dentistas, enfermeiros, cozinheiros, faxineiros, não importa, Senhor, a patente. Importa, Senhor, aqueles que vão estar disponíveis. Isso faz a diferença. Prepara os corações, Senhor, dos pais, assim como o meu, que sou mãe, para que abram mão dos seus filhos por amor a Cristo, entregando eles a Ti como Ana fez, Senhor.
Eu abro mão, Senhor, da minha geração. Eu declaro que a minha geração será uma geração de evangelistas, missionários, pregadores, ministros da dança, do teatro, do louvor. Oh Deus, servos teus, que irão avançar até que o Senhor venha. E se isso for da tua vontade, que se cumpra não só na minha vida, mas na vida de muitas mulheres em Lagoinha, Ceilândia e nas igrejas do Brasil. Que as mulheres comecem a preparar seus filhos e suas filhas para servir ao Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, eu oro. Eu te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor está fazendo e ainda vai fazer. E não mais percorrerei aquela terra sozinha, porque muitos irão, muitos se levantarão e verão quem é o nosso Deus. Assim eu te louvo, Senhor. Que seja feita a tua vontade em nossas vidas. Amém.